Olá, meninos! A videoaula de hoje é sobre o analfabetismo digital e meu objetivo é ajudá-los um pouquinho na redação dessa semana. Então, bora lá! Vamos começar com um conceito. O que é o analfabetismo digital? Na verdade, o analfabetismo digital é simplesmente uma expressão para aquilo que nós chamamos de exclusão social digital. Exclusão digital, ou seja, aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou não sabem mexer na internet. Então, esse é o conceito do que é o analfabetismo digital. Vamos primeiro começar com o repertório sociocultural, ou seja, aquela área do conhecimento que tem que estar presente na sua dissertação. Você pode alegar, por exemplo, que o salário mínimo do brasileiro equivale a R$ 1.001. Esse valor, se você for analisar, é muito pouco, visto o valor da tecnologia. Quanto custa ter uma tecnologia? Mas depois vamos desenvolver melhor esse assunto. Mas, a priori, utilizar o salário mínimo como base de uma argumentação é muito funcional. A segunda coisa que você pode usar é esse cara aqui, Steve Jobs. Ele tem uma frase muito interessante em que ele dizia que a tecnologia muda o mundo. Então você pode usar uma citação na sua redação para desenvolver a importância da tecnologia. A terceira área do conhecimento que podemos colocar seria, por exemplo, a Constituição de 1988, o artigo 6º. Nessa Constituição vai falar sobre o direito social de todo cidadão à educação. Seja ela qual for, a educação fundamental, a educação do ensino médio ou tecnológica também. Então aqui eu te apresentei 3 áreas do conhecimento que você pode colocar no seu texto e aí você decide qual é melhor para você. Vamos falar um pouco agora sobre as causas, desse analfabetismo digital. A primeira causa que a gente pode falar é o seguinte: o Brasil ainda luta com o analfabetismo funcional. São duas coisas diferentes, mas que estão ligadas. O analfabetismo funcional são aquelas pessoas que conhecem as letras, conseguem formar palavras, mas só conseguem compreender frases curtas. Elas não conseguem compreender estruturas mais complexas no nível semântico. Sendo assim, ainda temos no Brasil uma quantidade enorme de analfabetos funcionais. Enquanto não resolvermos essa questão do analfabetismo funcional, fica difícil resolver a questão do analfabetismo digital, por causa do conhecimento e da leitura, e da interpretação que toda tecnologia ela nos imprime, nos implica. Então, a gente pode alegar isso ainda como uma causa do analfabetismo digital. A segunda causa do analfabetismo digital, a falta de investimento. A falta de investimento em internet em determinadas áreas do país. Sabemos que tem determinadas áreas no país em que é difícil o acesso, por exemplo, à luz elétrica. Ou às vezes até a própria escola. Então nós temos, por exemplo, documentários e reportagens de criança que tem que andar 2, 3 horas para poder chegar numa escola, por exemplo. E temos também o reflexo dessa falta de investimento voltado para a tecnologia também. E vamos combinar, isso foi um problema. Porque sem a internet, como ser incluso digitalmente? Já que ela é a matriz de todos os outros processos. Ela é a matriz da rede social, ela é a matriz, por exemplo, do YouTube, ela é a matriz de plataformas. E essas pessoas não têm acesso. Então precisa investir na tecnologia, na verdade, na internet, em todo o país. A gente tem que pensar nisso. Além do que, temos que pensar também que a internet no Brasil, ela é onerosa. Quer dizer, ela é cara. Eu não sei quanto é a internet na cidade de vocês, mas eu posso te dizer que um plano aqui é por volta de R$100 mais ou menos. E aí eu vou retomar a ideia do salário mínimo. Pense comigo, entre aluguel,
luz e comida na mesa versus o acesso à internet, muitas pessoas acabam não tendo. Então, seria altamente viável pensar em preços mais módicos de internet, para que atendesse à necessidade da maioria dos brasileiros que recebem, por exemplo, um salário mínimo. Uma outra questão a ser avaliada é o preço da tecnologia. Vamos combinar que a tecnologia, ter uma tecnologia, não é tão barato assim. Basta analisarmos o preço de um computador, o preço de um notebook, o preço de um celular, por exemplo. E aqui eu não estou falando de linhas de marcas assim, não vou falar o nome da marca, mas enfim, eu não estou falando de marcas caras. Eu estou falando de um equipamento usual. Além do que, nós temos que lembrar que a nossa indústria trabalha com o que nós chamamos de obsolescência planejada. Quer dizer, toda essa tecnologia aí que a gente consome, ela tem um prazo e ela tem uma duração, para que você tenha que consumir outra. Então isso esbarra novamente na condição financeira da maioria dos brasileiros, que a gente precisa pensar sobre. Outra coisa que temos que avaliar, outra causa que temos que avaliar é o choque de gerações, né? Nós vamos ter, por exemplo, 3 gerações, que são as que eu vou falar para vocês. Nós temos a geração Y, que é aquela geração que nasceu ali no inicinho dos anos 80, finalzinho dos anos 70. Diga-se de passagem, é a minha geração, que é o que nós chamamos de geração migratória. Ela é migratória, ou seja, ela conseguiu se adaptar muito bem à tecnologia, porque quando a tecnologia desponta, essa geração, né, estava aí por volta de uns 14, mais ou menos, então ainda estava tranquilo para poder aprender e lidar com a tecnologia. Em seguida, nós temos os nascidos na década de 90, que é o que nós chamamos de geração Z, tá? Que tem mais facilidade ainda com a tecnologia. E por fim, aqueles nascidos a partir de 2010, que é o que nós chamamos de geração alfa. Elas são 100% digitais. Então, elas já nasceram com a tecnologia na mão. Então, isso para ela não foi uma migração, não foi um aprendizado, nem nada disso. No entanto, temos que pensar que, anterior à geração Y, que é a minha, tá? Nós vamos ter uma geração que cresceu sem esse contato com a internet, ou com muito pouco contato pela internet. E de repente essa geração se viu no mundo inteiramente globalizado. Um exemplo disso eu posso passar para vocês foi o ano passado. Vocês vivenciaram isso na pele. Em 2020, com o início da pandemia e com todo um processo digital, e aqui eu entro em aulas digitais, plataformas digitais, né? Muitos professores tiveram que se adaptar a essa nova estrutura. E, gente, vamos combinar. Muitos professores não sabiam lidar com a tecnologia. Muitos nem sequer tinham usado a tecnologia. Não sabiam como fazer vídeo, como gravar vídeo, não sabiam usar, por exemplo, um iPad, não sabia, por exemplo, usar uma mesa, uma caneta, né? Ou seja, usar plataformas tipo o Meet, o Zoom, ou, por exemplo, o próprio Classroom. Eles não sabiam como lidar com aquilo ali. Criar aquela prova que vocês fazem, que, digamos assim, é no... Ai, gente, esqueci o nome dela. Peraí. Vai, é no Class mesmo, mas como criava aquela prova, né, em que vocês têm que marcar com X, como aquele questionário era feito. Então eles tiveram muita dificuldade. Tanto que num primeiro momento nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos de tudo. Pessoas que tentavam levar, né, o presencial para o virtual. Então, pessoas que colocavam um quadro atrás para poder ir rabiscando, né, aquilo ali. Porque, se não o fizesse, teriam que lidar com a edição. E aí não saberiam lidar com a edição do vídeo. É fato, né? Tivemos aquelas pessoas que colocavam uma televisão atrás. Quer dizer, eles tentavam de todas as formas se adaptar. E é claro que aos poucos, pela prática, pelo treino, vai aprendendo. Bom, então a gente pode classificar isso como
possíveis causas do analfabetismo digital, certo? Agora nós vamos para as consequências do analfabetismo digital. Quanto mais evoluída fica a tecnologia, maior vai ser a exclusão dessas pessoas. Menos elas vão conseguir se comunicar com o mundo moderno. E isso pode gerar um isolamento social. Temos que pensar também no seguinte: a dificuldade que essas pessoas vão ter nesse mundo moderno com transações que pra gente são transações simples. Por exemplo, uma transação bancária. Uma conta que você usa o celular para poder pagar, ou um Pix, por exemplo. Há pouco tempo nós tivemos o Pix, que é uma forma de transferência bem simples, sem impostos, em que você não precisa ficar carregando dinheiro. Essas pessoas vão ter muita dificuldade em lidar com o Pix, por exemplo, ou qualquer outra transação bancária. Gente, desculpa, mas eu tenho 3 cachorros, então eles fazem barulho mesmo, tá? Seguindo. Tratar o mundo virtual como se fosse o mundo real. Muitas pessoas que têm essa dificuldade com a tecnologia, elas não conseguem diferenciar o mundo real, o mundo presencial, do mundo virtual. Então elas acabam misturando os dois mundos. E isso pode trazer alguns problemas sociais para essa pessoa. Além do que, normalmente, a disseminação, a divulgação daquilo chamado fake news. Quando elas não têm esse contato tão grande com a tecnologia ou não conseguem compreender amplamente a tecnologia, normalmente elas recebem notícias que sabemos muito bem que são o que nós chamamos de fake news. E elas acreditam naquilo. E elas acabam se tornando divulgadoras da fake news sem saber que aquilo é fake news. Então isso são consequências, tá? Além do que, se a gente for pegar o mercado de trabalho, uma pessoa que é um analfabeto digital ou tem pouco conhecimento sobre o mundo digital, ela tem sérias e grandes dificuldades em se manter no mercado atual de trabalho ou até de conseguir um emprego, por exemplo. Bora para a conclusão, então. Na conclusão, o que podemos pensar? Vamos pensar no governo federal, né? O governo federal, e aí eu quero que você me dê a definição, qual é a função do governo federal, o que ele pode fazer? Ele pode reduzir os impostos sobre a tecnologia. Reduzir? Sim. Nós sabemos que boa parte dos preços exorbitantes que nós pagamos nos produtos no Brasil está associado ao imposto. Se houvesse uma redução nesses impostos, isso facilitaria o consumo deles por aquelas pessoas que, por exemplo, como estamos dizendo, ganham um salário mínimo. Uma outra coisa que pode ser feito. O governo pode criar parceria com as empresas de internet. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu tenho uma e você tem outra, e essas empresas poderiam, com o apoio do governo, levar a internet para aquelas regiões que não possuem tanta infraestrutura e nem internet, o que vai facilitar o estudo dos alunos, mas também a inclusão digital de várias outras pessoas. Podemos pensar também nas escolas públicas. As escolas públicas, por exemplo, elas poderiam criar cursos de inclusão digital, como mexer em aplicativos básicos, computador. E esses cursos seriam voltados para a comunidade ou para as pessoas da terceira idade que têm muita dificuldade com a tecnologia. Bom, meus amores, eu espero ter ajudado com essas dicas para a sua redação. Eu espero sinceramente que vocês mandem bem e tirem um notão. Um ótimo feriado para vocês. Um beijo. Tchau!